Jornalistas pedem credibilidade ao ser chamado de storytellers. Por Sarat e Siri. Segundo um novo estudo, os jornalistas deixaram uma má impressão ao público quando se autodenominaram storytellers, termo inglês para contadores de história. Formulário de cadastro Poder 360, todo dia do CIMA-EU. Concordo com os termos da LGPD. Pesquisadores da Universidade de Cincinnati descobriram que cerca de 80% das biografias do Twitter dos Estados Unidos que incluíam contador de histórias pertenciam a jornalistas ou ex-jornalistas. Isso inclui repórteres da New York Times, BBC, CBS News, Al Jazeera, CBC News, Associação Press, Fox News, NBC News, Washington Post e vários afiliados de notícias de televisão local. No geral, a maioria dos jornalistas que se identificam como contador de histórias em sua biografia tem uma afiliação passado ou presente com notícias de televisão. Os autores de estudo, Brian Calfano, Jeffrey Lane, Brevins e Alexis Straka, também apontaram exemplo de storytelling em suas aulas de jornalismo e programas em universidades dos Estados Unidos. É um termo para refletir o processo muito real e criativo pelo qual os jornalistas passam ao relatar informações ao público, disse Calfano. Seu uso generalizado parece assumir que o público vê o rótulo do contador de história como um título ou atributo merecedor de confiança a respeito do público, como o estudo observa, mas será que eles veem mesmo? A resposta é enfaticamente não. Para o experimento, uma amostra nacional de 2.133 adultos dos Estados Unidos foi apresentado com um artigo de notícias sobre ordenação de zoneamento locais, um tópico colecionado por ser político, mas geralmente não partidário. Mas o grupo foi informada de que o repórter se descreveu como um contador de história em sua propaganda no LinkedIn. Os autores escolheram o LinkedIn porque temiam que invocar o Twitter ou o Facebook poderia desencadear respostas negativas do público. O grupo de controle viu a mesma história de zoneamento sem nota sobre o repórter que todos os participantes em seguida fizeram uma pesquisa. Os resultados foram consistentes e estatisticamente significativos. Os participantes informaram que o repórter identificado como um contador de história era o mais propenso a concordar que a história de notícia era tendenciosa, que o site de notícias sensacionalizou e banalizou as aspectos da história e não conseguiu retratar todos de forma justa. O que o próprio repórter era tendencioso, nada bom. Há uma grande e crescente visão partidária e quem confia na mídia na América, com apenas 35% de republicanos, relataram que eles têm pelo menos alguma confiança em organização de notícia nacional. Calfano e Brevins, dois dos coautores, disseram que o tempo provocou reações negativas entre republicanos e democratas em tais semelhantes. Foi a parte mais surpreendente de seu processo de pesquisa. Eu realmente assumi que a visão negativa do contador de história era um resultado dirigido pelos republicanos, dado o qual ultimamente as notícias falsas estão ligadas à retórica de Trump, disse Calfano. Mas tudo como mostrado no jornal, os democratas são igualmente propensos a oferecer uma visão negativa do termo. Alguns dos resultados mais marcantes para mim vieram da sessão de resposta aberta. Os participantes foram perguntando: quando você vê o termo contador de história usado para descrever um jornalista, o que vem à sua mente? E eles não se retraíram. Das 1.733 foram positivas ou extremamente positivas. A resposta deram alguns temas
consistente, variação sobre inventado, apareceu 264 respostas e mentiroso apareceu 259 respostas. 129 respostas. Algumas respostas negativas incluindo sentimento como storyteller. Para mim soa como um mentiroso bem treinado, e isso faz sentir que eles vão inventar uma história. Conto um conto. Os autores disseram haver uma série de respostas de destaque na língua grosseira, linguagem grosseira. Outras respostas foram muito importantes, mas outras respostas foram muito mais alinhadas com o que eu penso e que os jornalistas esperam enfocar ao se em que atrai. Outras respostas foram muito mais alinhadas com o que eu penso que os jornalistas esperam enfocar-se ao se descrever como contador de história. Conto a história tão bem que atrai você. Alguém que pode descrever a história bem, uma resposta não pública, referenciada a uma âncora da BBC, David Moore, vem à mente quando se pensa em um contador de história. Ele entra em detalhes que poucos podem fazer, na minha opinião. Eu me sinto informado sobre o assunto que ele estaria falando. Mas para cada uma dessas avaliações positivas, 3 ou 4, como esta Pinóquio, observou Calfano. Calfano, cientista político que entrou para o noticiário da televisão durante a segunda carreira, disse que seu interesse de jornalismo autodescritos como contadores de história veio de uma reação visceralmente negativa que ele teve ao assistir a uma campanha de publicidade da CNN, que usou o termo. Ele se lembra que associou o termo com sensacionalismo de pessoas assim, consigo mesmo. Que tal apenas algumas pesquisas em vez disso? As mídias sociais têm a sua própria logística e há demandas profissionais de jornalistas que podem influenciar como repórteres se apresentam nas plataformas de Twitter. Os autores de estudo têm o palpite de que os jornalistas estão pensando em primeiro lugar sobre marca pessoal e outras na mídia em vez de membros do público quando eles se rotulam de contador de histórias online. Os anúncios de recrutamento de LinkedIn para repórter de TV que são contados de histórias são tão comuns agora que vejo pelo menos um por dia em média de se calfando. Essa é uma visão diferente. Essa é uma evidência para que contar história e ser um contador de história é uma marca da indústria. Tudo bem, sempre me surpreende que ninguém na indústria tenha parado para refletir sobre a dinâmica de como o termo estabelece para um público condicionamento e chamar qualquer reportagem que não goste de notícia falsa. Este pode ser um exemplo onde a indústria do pensamento coletivo entrou em conflito com a realidade baseada no dicionário, acrescentou. Perguntei aos autores que conselhos aos jornalistas que preparando suas biografias presentes online como os resultados. Pense cuidadosamente sobre como o público pode perceber descrições profissionais feitas por si mesmo. A indústria de notícia TV pode suspender a descrença em termos do significado denominativo de contador de história, mas isso não assuma que o público vai pensar o mesmo sobre essa visão interna, disse Calfano. Isso é especialmente verdade para qualquer pessoa que se aproxime da cobertura política. Sarah Sina, escritora do Nielman Journalism Lab. Texto traduzido por Ana Júlia Lopes. Leia a original no íntegra. O Poder 360 tem uma parceria com duas versões
com duas divisões da Fundação NERA, The All-White, o Neural Jornalismo Lab e o NEMA Report. O acordo consiste em traduzir para o português o texto do Neural Jornalismo Lab e do Neural Report e se publicar aqui nesse material do Poder 360 para acesso a todos os acessos já publicados. Clique aqui.